Olá, meu irmão, minha irmã, graça e paz em nome de Jesus. Estamos aqui para mais uma aula da nossa escola bíblica dominical. Estamos aqui no nosso livro Gênesis, no capítulo de número 9, né? Que o título é A Torre de Babel. Existe aqui, no texto base, para cá, um pequeno erro de referência. Não é Gênesis 6, de 5 a 14, essa é a referência do capítulo passado, mas é sim, o correto é Gênesis 11, de 1 a 9. Bom, o autor colocou aqui a Torre de Babel, mas ele deu uma direção para essa aula muito interessante, que é a direção da tipologia bíblica, e que nós vamos entender o que é isto aqui, então, a tipologia bíblica. Quando nós vemos aqui, falando sobre a Torre de Babel, nós precisamos conhecer a cidade de Babel, que foi edificada na planície de Sinear e teve como fundador Nimrod. Quem foi Nimrod? Nimrod foi um descendente de Noé, mais diretamente do seu filho Cã, que foi amaldiçoado por Noé. Aquela linhagem toda que vem de Cã, ela é amaldiçoada por Noé. E se você prestar bem atenção, quando Deus tira o seu povo do Egito e leva sob a liderança de Moisés, e ele diz que lá era para eles dizimarem e retirarem os jebuseus, ferezeus e assim por diante, toda essa linhagem é uma linhagem de Cã, a linhagem maldita de Cã, ok? Então, Nimrod era um homem amaldiçoado, um homem maldito, e realmente assim o era. Ele criou um império de 8 cidades e foi ele o criador do Império Babilônico. A Babilônia, da onde veio o imperador Nabucodonosor, o qual levou em cativeiro o Reino do Sul para a Babilônia por 70 anos, em aproximadamente o ano 510 antes de Cristo. Muito bem. Vendo aqui a respeito de Nimrod, nós vamos ver algumas características de Nimrod. E estas características que nos levam hoje a falar sobre tipologia bíblica, os tipos. Quando nós olhamos, por exemplo, para alguns personagens bíblicos, como por exemplo Melquisedeque, Melquisedeque representa, tipifica o Cristo na sua eternidade. Quando diz que Melquisedeque não tinha nem princípio de dias, nem fim, né? Não tinha genealogia, ou seja, tipifica Cristo na eternidade. Quando nós olhamos Moisés, ele também tipifica Cristo como libertador. Quando olhamos Isaac, por exemplo, tipifica Cristo como o descendente prometido, ok? E quando nós olhamos Nimrod, ele, pelas suas características, tipifica o anticristo. E é interessante, então, irmãos, nós entendermos que tudo que é colocado na Bíblia tem um propósito. Então, Nimrod foi colocado aqui na Bíblia, ele mencionado para que nós possamos, através dele, conseguir detectar as características do anticristo. E aí é um assunto muito pertinente e atual, que nós conheçamos como serão as características do anticristo. Aqui no livro, nós vemos então que o Nimrod é colocado algumas características aqui, como um gênio intelectual, como um gênio da oratória, da política, militar, em administração e religioso. Então nós vemos aqui as características que o anticristo terá. O anticristo será um gênio da intelectualidade. Ele será um grande intelectual. Então, nós podemos ver aqui que quando o anticristo se manifestar, ele não será qualquer pessoa, mas ele sim vai ser um gênio intelectual, né? E também um gênio da oratória. O que é oratória? Bom discurso,
uma pessoa eloquente, que se comunica muito bem. Nós vemos aqui que Nimrod, ele tinha uma habilidade de persuasão comunicativa muito grande, porque ele persuadiu aquelas pessoas a construir uma torre que chegasse até o céu. Ele também tinha grandes habilidades políticas, ou seja, nós vamos ver que o anticristo ele vai ter um grande trânsito dentro da política. Se ele não for um político, ele pode ter grande trânsito na política, né? Porque veja bem, Nimrod, ele mantinha a política de 8 cidades. Também ele seria um grande estrategista, porque diz aqui que ele era um grande caçador. Né? Um caçador é um estrategista, ele é um militar, conhece de estratégias militares. Também um grande administrador. Administrar 8 cidades não é muito fácil. E também, e importante sabermos, que ele será uma pessoa de grande trânsito religioso. Religioso. Por quê? Porque o anticristo, na verdade, o foco dele é o setor religioso, meus irmãos. Nós vemos que até hoje, entre os povos árabes, Nimrod, ele é adorado, né? A sua esposa, seu filho, nós vemos menção deles, do deus Tammuz, por exemplo, que Tammuz era filho de Nimrod, certo? Então, nós vamos ver em diversas passagens bíblicas, como Ezequiel 8, Jeremias 7 e também 44, nós vamos ver citações de adoração ao deus Tammuz. Nós vamos ver também citação às adorações aos deuses do céu, que era nada mais era do que a Torre de Babel, que era um templo construído, uma torre-templo, para adorar os astros. Nós vemos isso até hoje, nos nossos dias, a astrologia. A astrologia, ou o estudo dos astros, o horóscopo e tudo mais, ele vem lá de trás, né? Com raízes na Torre de Babel e nos babilônicos, nos caldeus, que adoravam as estrelas e os céus, os astros, certo? É daí que nós vamos conhecendo algumas coisas que são muito complicadas. O autor aqui, ele também fala, além dessas características do anticristo, o autor vai falar desta contraposição, ou seja, uma característica antitética, ou seja, um se opondo ao outro, da Torre de Babel e o Pentecostes. Realmente, o Pentecostes foi a antítese, o contrário de Babel, aonde de diversas línguas Deus fez uma, aonde não houve uma separação, mas sim uma união. E assim você pode dar uma olhada aqui. Mas o que vai nos chamar a atenção é aqui no versículo de Gênesis 11, 6, que o autor conclui este capítulo 9, quando no versículo de número 6, Deus disse assim: eis que o povo é um e todos têm uma só língua. E isto é o que começam a fazer. Agora não haverá restrição para tudo que eles intentarem fazer. Aqui é uma riqueza muito grande nas palavras de Deus, porque mesmo tendo aqui uma situação de errada, de angústia, aqui há um segredo tremendamente maravilhoso para nós como igreja. São aqui 3 coisas muito importantes. A primeira delas é unidade. Deus disse: eis que o povo é um. Ou seja, há necessidade de sermos um. Como diz a palavra, um só corpo, um só Deus, um só Espírito, um só batismo.
não podem existir facções, divisões dentro do corpo de Cristo, porque a palavra de Deus diz que uma casa dividida, ela não subsiste. Por isso, nós precisamos lutar contra todo tipo de divisão, ok? Lute contra todo tipo de divisão no corpo de Cristo, na sua casa, na sua vida, né? Perdoe para que haja união, tá? Por quê? Porque é a união, que é na união que Deus atua e traz as suas vitórias. Outra coisa que Deus fala, então, ele fala assim, o povo é um e todos falam a mesma língua. Olha, o autor aqui até coloca uma frase muito interessante, colocando que muitas vezes a chave para a vitória não é nem a oração, mas uma boa comunicação. E é verdade. Nós precisamos falar a mesma língua. Nós precisamos ter essa comunicação bem ativa entre nós e estarmos sempre nos mesmos propósitos, falando a mesma língua, ok? E por fim, diz aqui que no final, que quem tem unidade, né, e o mesmo propósito, não haverá restrição em nada que queiram fazer. Ninguém segura, ninguém segura. E assim que nós devemos ser. Amém, meu querido? Muito bem, dá uma lida no seu livro, aqui no capítulo número 9. Responde as perguntas aqui do questionário, né? E vai estudando, porque nós estamos aí quase para terminar este livro de Gênesis. Ok, meu querido? Que Deus te abençoe, meu querido, minha querida irmã, até o domingo que vem, em nome de Jesus, se assim Deus o permitir. Fique na paz do Senhor.